Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Brasília, qual a estratégia do presidente Lula ao dizer que o Centrão, maior e poderoso grupo político do Congresso Nacional, não existe? Estado do Ceará. Vamos fazer um balanço dos 6 primeiros meses do governo Eumano de Freitas, do PT. Prefeitura de Fortaleza. Como está a gestão José Sarto Nogueira há um ano do início da campanha eleitoral? Ainda, os principais movimentos partidários e as principais apostas para a corrida eleitoral do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa é cientista social pelo Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará, UES, onde também fez especialização em ciência política. O convidado foi assessor na Câmara dos Deputados, em Brasília, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e também na Câmara Municipal de Fortaleza. Luiz Cláudio atua como consultor político e é editor de um blog com o nome dele, especializado na cobertura e análise do jogo do poder. E é com Luiz Cláudio Ferreira Barbosa que converso no programa de hoje. Professor Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, mais uma vez, muito obrigado pelo convite aceito. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco para dividir um pouco da sua experiência aqui nos estúdios da TV Otimista, no programa Política, e com a nossa audiência que sempre nos prestigia quando o senhor está aqui conosco. Tudo bem? E é interessante, meu amigo, que esse nosso bate-papo já criou uma espécie de ritual, uma parte da opinião pública. Às vezes, quando eu estou no Rio Kennedy, as pessoas me param e perguntam quando é que você vai voltar ao programa, quando é que você e o Erivaldo vão continuar a debater determinados assuntos. E eu acho interessante que já se criou, né, um senso comum, uma parte dos telespectadores, esse nosso bate-papo. Porque, eu vou lhe falar uma coisa, é um dos poucos momentos na mídia cearense que nós temos coragem, né? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, o que nós já falamos aqui, não é qualquer um que teve coragem de falar, não, viu? Previsões... Eu deixo essa parte da coragem para os convidados, porque, como eu costumo dizer brincando, eu sou apenas um perguntador, né? Mas um bom perguntador, você não tem dúvida disso. E não foi um dos melhores perguntadores tanto da imprensa nacional como da imprensa cearense. A propósito disso, meu amigo, como está Brasília? O presidente Lula, agora há poucos dias, disse que o Centrão, né, que é cantado em prosa e verso como o mais poderoso atualmente grupo político no Congresso, não existe e que vai dialogar partido a partido. É um pouco aquela estratégia dividir para conquistar? Qual é a sua leitura? O telespectador, às vezes, confunde a palavra centrão como um grupo de achacatores, pessoas que estão ali só mesmo para tirar proveito do governo. Não é bem isso. A história do Centrão é bem antiga. No início dos anos 80, quando o Figueiredo era presidente, houve abertura política. Surgiram vários partidos. A Arena deixou de existir, o MDB passou a se chamar PMDB, aí veio praticamente 3, 4 partidos. PT, PTB, PDT e PDS, PFL. PDS depois... e PMDB. Eram esses 5 partidos. O PTB se juntou no Congresso com o PDS. E alguns jornalistas usaram o termo Centrão, o novo Centrão. Porque era uma faixa meio conservadora. Não estamos falando aqui do período da Constituinte, não. Nós estamos falando anterior à Constituinte. Certo. Já o sociólogo e cientista político Sérgio Abrantes deu esse nome de Centrão, que era uma reação aos setores progressistas quando estávamos formulando a Constituição de 88. Entendi. Depois, o que acontece? Você tinha 2, 3 partidos que comandavam o Centrão. Aí veio, como você falou, o PFL, o PMDB e
o que hoje nós chamamos de progressistas, que já teve vários nomes, PP e tal, e por aí vai. O que é que acontece? Esse sistema, esse grupo, ele ganhou muito fôlego com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, quando assumiu em 2019, ele negociou com as bancadas temáticas. Telespectador, o que é a bancada temática? O Erivaldo Celeste, para deputado federal, ele é de um partido X, mas ele atua em várias bancadas informais, ou que já não são mais tão informais, né, que elas já também estão constituídas dentro do Congresso, as bancadas que representam o sistema bancário, as bancadas que representam os donos de hospitais, as bancadas que representam o agronegócio, a agroindústria, está entendendo? Elas se organizaram. Os grupos de interesse, né? Que maldosamente se chama de lobby também, né? Não, mas o lobby não é um nome negativo a nível fora do Brasil. Se tornou negativo no Brasil, que, nesse aspecto, o ex-vice-presidente da República e senador pelo estado de Pernambuco por muitos anos, também foi governador de lá, Marco Maciel, tentou regularizar. Existe a pauta no Congresso que já está bem avançada, viu, Erivaldo? Eu acho que é questão de tempo para que o lobby no Brasil, ou grupo de pressão, que eu prefiro, profissão, né? Vire profissão. Não, é uma profissão informal, né? Mas existem esses grupos de pressões que estão lá. E o que é que acontece? O Centrão hoje não é o Centrão de Eduardo Cunha, que era mais as lideranças do baixo clero e tal. Não, é o setor do agronegócio, que tem uma parte da indústria que hoje nós chamamos de agroindústria, que se beneficia do crescimento do agronegócio. Está principalmente na região sul, sudeste e centro-oeste, onde eles têm elegido bancadas de representações muito fortes, que estão dando um novo teor ao Centrão atual. Vamos dar um exemplo. MDB, PSD, republicanos montaram um bloco. Se mal me engano, um bloco de mais ou menos 130, 140 representantes. O Lira, em resposta, formou um grupo, junto com União Brasil e PDT, PSB e outras agremiações, que ultrapassou os 140. Se tornou o maior bloco do Congresso. É até o André que está coordenador. Exatamente. Né? Antes era um deputado do PSB de Pernambuco. Agora é o André Figueiredo. Agora quem está à frente da bancada, da mal bancada partidária lá na Câmara é o André Figueiredo. O que acontece? Essa jogada do Alexandre Padilha, junto com o Rui Costa, era uma tentativa de tentar diminuir o poder de Lira. Só que não adianta. Os partidos, apesar das suas executivas, tal, líder de bancada, o Lira consegue literalmente construir um consenso em torno dele, em matéria de voto. Voto, inclusive, para ele, quando foi eleito com mais de 440, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, se você perguntar para mim se alguém sabe qual é o partido do Lira, ninguém sabe. Poucos são as pessoas fora do meio que acompanha ao jornalismo político, sabe que ele é do progressista. Mas tem horas que você vê ele negociando, indicando ministro do União Brasil, vai indicar agora um ministro do partido dele, vai indicar agora um ministro dos republicanos. Agora, o que eu achei mais interessante é que nesse podcast do presidente Lula, que ele fez essa semana, o Lula disse que não negocia com o Centrão, mas negocia com as executivas do partido. Eu acho que o Lula tentou ali, de alguma maneira, amenizar um pouco essa relação que ele está tendo com o Centrão, perante um eleitorado dele que esperava um Lula mais agressivo em relação ao Centrão. Entendi. Só que ele, experiente, vê que não é por aí, né? Não é por aí. Agora, quando o presidente diz que o Centrão não existe, não no sentido metafórico, mas de que vai atuar partido a partido, é um pouco para não sofrer a pressão desse grupo aí, o maior da casa? A grande realidade é o que aconteceu com o Lula. O Lula não conseguiu interferir na mesa diretora da Câmara, no biênio de 2023 e 2024, na qual Arthur Lira foi reconduzido. Também não teve grande influência na mesa diretora que elegeu Rodrigo Pacheco, para também o biênio de 2023 e 2024. A articulação política do Lula, tanto Alexandre Padilha como Rui Costa, bate muito cabeça.
não conseguiram construir uma grande maioria. Por exemplo, o Lula tem uma federação partidária que o apoiou, que é PT, Sim. PCdoB e PV. Teoricamente, você tinha do outro lado PDT, PSB, Solidariedade e outros pequenos partidos que seriam de centro-esquerda. Você viu que os partidos que não estão dentro da federação do Lula foram para a frente partidária do Arthur Lira. Você vê tamanho, força. Então, hoje, na minha avaliação, esse centrão, independente da tentativa de alguns setores do governo, da mídia, tá entendendo? Tentarem traduzir ele como um grupo fisiológico, não é bem assim, não. Existe por trás do centrão hoje o agronegócio e a agroindústria, que tem suas pautas, tem seus interesses. Não é uma coisa só de lideranças regionais, não. Não lógico é o toma lá da cá, não. Não, a liderança regional como a imprensa costuma dizer, né? A liderança, lógico que você ser uma liderança nacional, você tem que ser uma liderança local. Sim. Então, automaticamente, tal. Você vê, por exemplo, os 3 governadores que querem o espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro, os 3 trabalham diretamente para agradar o agronegócio e a agroindústria, que é Zema, de Minas Gerais, o governador Castro, do Rio de Janeiro, e o Tarcísio de Freitas. E você ainda pode pegar o Ratinho. Do Paraná, né? E o Eduardo Leite. Do Rio Grande do Sul. Também tentam agradar. Os 4 governadores da região centro-oeste, esses... Que, aliás, os estados mais poderosos economicamente, daí, inclusive, a força do agronegócio muito presente nesses estados. Né? Para o telespectador compreender, o Lula não está atraindo o centrão para ele, não. É o inverso. O centrão é que chamou o governo federal e o Lula para negociação. Aí que vem o que nós chamamos essa dança, né, de salão entre Lula e Arthur Lira. Só que há um problema aí que ninguém está analisando. Rodrigo Pacheco e a turma do Senado também quer sua fatia. Quando as discussões do arcabouço fiscal da reforma tributária que estão lá e do CAF for lá para cima, eles também vão querer uma parte deles. Quer dizer, nesse aspecto, o Lula 3 não parece nada com Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Inclusive, ele é mais enfraquecido em relação do que o próprio Dilma 2. Eu percebi aí nas entrelinhas, você se referindo, sem citar diretamente, um artigo que você assinou no jornal O Otimista nos últimos dias. Exatamente. Na síntese, basicamente, você coloca que... Título pequeno, mas bem objetivo. O Lula 3, é Dilma. O Lula 3 se parece muito com Dilma, não, é isso? Eu botei Lula é Dilma. Um título. Sim, Lula é Dilma. Por que isso? Na realidade, sim, ele é muito parecido. Só que as pessoas se esquecem que quando a Dilma assumiu em 2015, o segundo mandato dela, ela perde para Eduardo Cunha a presidência da Câmara, mas elege Renan Calheiros, o Senado. Ela indica um ministro pró-mercado, que ela mesma, junto com a cúpula do PT, boicotam, que é o Joaquim Levy. Apesar de que Eduardo Cunha e Renan Calheiros tentaram ajudá-lo ali de alguma maneira, no final do ano, o próprio Joaquim Levy chega à conclusão que é melhor ele sair. Tanto que, logo depois, ela indica o Nelson Barbosa, que foi o último ministro da Dilma na área, que era o ministro do Planejamento da época, depois se tornou o ministro da Fazenda. Então, onde é que eu quero chegar? A Dilma, pelo menos, esboçava e brigava com o Congresso em termos de não ceder tanto. O Lula agora não tem muito para onde correr, não. Apesar do discurso do Lula, só para finalizar, o discurso do Lula, quem indica sou eu, não é bem assim, não. Porque quem ele está retirando também foi indicado por ele ou indicado na cota dos partidos. Ele notou que fracassou a cota do União Brasil, fracassou a cota do MDB e fracassou a cota do PSDB, do PSD. Porque os deputados não seguem a orientação da cúpula partidária, eles seguem a orientação do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. A gente vai concluir esse bloco com uma seguinte questão, comparando aí, ainda seguindo essa linha do seu artigo. É óbvio que não dá para comparar o talento político da ex-presidente, do atual presidente Lula com a ex-presidente Dilma, né? Mas, assim, de uma forma superficial, a gente pode estar
diante da seguinte situação de que o Lula está com o seu modus operandi em relação ao Arthur Lira, para o Arthur Lira não ser um Eduardo Cunha, como foi o Eduardo Cunha propriamente dito no governo Dilma? O Arthur Lira não tem a índole do Eduardo Cunha. Não tem. Porque a própria eleição do Eduardo Cunha já foi um embate. Meio truculento. Depois veio o processo da comissão de ética, da qual o PT tinha um pré-acordo com o Eduardo Cunha, quebrou o pré-acordo e depois o Eduardo Cunha lança a questão do processo do impeachment. Isso não vai acontecer. O Arthur Lira não tem essa vocação, não tem esse interesse, está entendendo? Mas que nós estamos vivendo o que alguns cientistas políticos chamam de semi-presidencialismo, não mais o presidencialismo de coalizão, onde o Congresso consegue impor suas pautas. Aquilo que nós conversamos no último programa. A reforma tributária ficou muito mais a cara do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco e do Fernando Haddad do que do próprio Lula. E a própria ingerência do Congresso no orçamento, que é muito maior do que há anos atrás, indica também que o Congresso, o Parlamento, ele ganhou ali, avançou, né, sobre o poder do Executivo. Né? Você, por exemplo, eu me lembro quando você perguntava quem é o relator da LDO do Congresso, ninguém se lembrava. Hoje aqui, por exemplo, no estado do Ceará, nós vamos ter, a partir do próximo ano, o deputado Danilo Forte como relator. Isso. Quer dizer, hoje as pessoas já sabem quem é o relator do LDO. Tamanho protagonismo que o Congresso, depois do período Bolsonaro, tomou. O Bolsonaro ele fez uma coisa muito interessante. Ele deixou que o Congresso criasse pautas próprias, sabe? Então, isso criou entre eles um modus operandi que eles compreenderam que eles não precisam mais só balançar a cabeça para o Poder Executivo. Eles podem impor também uma agenda não paralela, mas uma agenda que acabe unificando os interesses de todos. Entendi, professor Luiz Cláudio. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta com o cientista político, o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, nos ajudando a entender aqui o cenário político nacional, agora nesse primeiro bloco, e vamos falar do cenário regional, do cenário estadual, daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo, ao meu lado, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. No primeiro bloco a gente falou bastante do centrão, da correlação de forças entre o Executivo e o Legislativo, mas não citamos com o devido peso que tem no contexto atual o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, que é pimpolho do Lula, está trabalhando muito e está ali meio que sendo visto como uma aposta para 2026 ou está cedo para isso, Luiz Cláudio? Não, está cedo não. Achei que você foi perfeito aí nas suas colocações. Fernando Haddad sai de ministro da Educação, do laboratório do presidente Lula, se torna prefeito de São Paulo. Aquela foto ícone, né, dele nos jardins da casa do Maluf, junto com o presidente Lula. Na época, ex-presidente, né, que a presidenta era a Dilma Rousseff. Só que o Fernando Haddad ele consegue sanear as finanças do município de São Paulo. Só que, na sua reeleição, ele pega uma onda antipetista e antilulista, antidilmista tão forte que o joga no alambrado. Aí 2016, né? 2016, quando o João Dória se elege no primeiro turno. Isso. Por incrível que pareça, a avaliação do governo dele, Fernando Haddad, não era ruim. Pelo contrário, era de mediano para cima, como é do atual prefeito de São Paulo. O que aconteceu foi essa onda negativa contra ele. Em 2017 e 2018, ele fica responsável pelo programa de governo da candidatura do Lula, indo para candidato a vice-presidente, mas já sabendo que o Lula ia ser interditado de alguma maneira.
O que é que acontece? Ele vai para o sacrifício, se sai muito bem, mesmo ele perdendo, ele consegue no primeiro turno 30% dos votos e no segundo turno 46% dos votos. É uma boa marca histórica, uma boa marca histórica. Ele se prepara para ser candidato ao governo do estado de São Paulo, chega ao segundo turno, perde, mas de novo coloca-se construindo uma imagem de um candidato que perde, mas é competitivo. Quando o Lula o coloca como ministro da Fazenda, eu tenho para mim que Lula e o Partido dos Trabalhadores acreditavam que Fernando Haddad ia seguir à risca o planejamento governamental da frente partidária que elegeu Lula, que é muito mais à esquerda Sim. do que o projeto do Lula da Carta ao Povo Brasileiro de 2002, muito mais. O Lula de hoje é muito mais pautado por temas progressistas que atendem um setor da esquerda brasileira do que quando ele foi em 2002 e reeleito em 2006. É um fato interessante. Fernando Haddad não vai nessa direção. Se você perguntar hoje a qualquer grupo empresarial ou do agronegócio ou da indústria, eles dizem que é nítido a diferença entre Haddad e Paulo Guedes, mas não houve ruptura. Aí você vai me questionar e eu vou antecipar. Quando Fernando Haddad assume, ele cria uma boa relação com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O que é que acontece? Roberto Campos Neto bate o pé, diz que não vai abaixar os juros. Aí o telespectador disse, isso ele não podia fazer, que ele devia deixar, porque a indústria, o comércio está precisando de um fôlego. Não. O Roberto Campos Neto fez o correto, porque ele impediu que o PT e o próprio presidente Lula lançassem uma base de um populismo fiscal, ou um populismo econômico, criando uma falsa bolha de consumo que iria estourar mais lá na frente, tá certo? Eu acredito que, nesse aspecto, sim, Roberto Campos Neto e Fernando Haddad estão jogando em sintonia. Eu acho que, apesar do Fernando Haddad criticar ainda a alta dos juros, os dois eu acho que já chegaram a um denominador comum e agora, em agosto, na próxima reunião do Compom, eu acho que abaixa. Com esse perfil, o Haddad, a preço de hoje, está no jogo para 2020? Ele é o jogador. Ele é o jogador. Uhum. Ele corre em raia própria. Entendi. Ele corre... Deixa-lhe o telespectador, às vezes, precisa de um modelo para compreender. Jacques Chirac era presidente da França, do Partido Conservador. E ele tinha um ministro das Relações Interior, que cuidava também da segurança pública da França, Sarkozy. Quando teve uma crise lá com os imigrantes, ou os franceses vindo com descendência da África, isso, da Argélia, principalmente, né? Ele endureceu o Sarkozy e tal, e dali o Sarkozy criou uma marca própria, foi crescendo, até se tornar o candidato do partido dele e presidente da França. O Fernando Haddad, na minha avaliação hoje, tem a confiabilidade do mercado, é aliado de Arthur Lira, é aliado de Rodrigo Pacheco e tem uma boa convivência com o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto. E outra coisa, ele passa uma tranquilidade. Uhum. Ele é, com certeza, o posto Ipiranga hoje do Lula. Agora, é um posto Ipiranga que o Lula não queria criar. Diferente do Bolsonaro, que terceirizou o serviço para o Paulo Guedes. Nesse aspecto, o Lula não esperava que o Fernando Haddad crescesse a um ponto tal que criasse uma envergadura. Isso hoje gera um incômodo, né? O governante ter um ministro não do tamanho, mas assim, se destacando entre os demais, é bom para o governo, mas de qualquer forma é incômodo. Por exemplo, político, o triunvirato que eu e você previmos na área liberal do governo federal, ele não se concretizou. Nos programas passados nós dizíamos, Fernando Haddad, Simone Tebet e Geraldo Alckmin, da indústria, que é o vice-presidente, mas hoje está no Ministério da Indústria, iriam tentar criar pautas liberais, tá certo?
e tentar trazer uma parte do mercado financeiro para dentro do governo. Não precisou. Fernando Haddad sozinho tomou essa missão. Mas, diga de passagem, só para tal, o Lula, para atender um pouco a raiva da cúpula do PT por esse desvio mais à direita, ou então, como eles usam pejorativamente, neoliberal do Fernando Haddad, agora estão penalizando a Simone Tebet, colocando no IBGE o Márcio Postman, que é um grande economista. Mas, poxa vida, o perfil do Márcio Postman em relação a Simone Tebet e a equipe do Fernando Haddad é muito à esquerda. E está colocado, está posto na imprensa que a Tebet soube, né, pela própria imprensa que o Postman iria para o IBGE, né? Mas o Lula precisava, de alguma maneira, minimizar e diminuir as chamas internas do Partido dos Trabalhadores, não em relação ao Fernando Haddad, mas não, é em relação ao Lula. Ao Lula. Porque é o seguinte, o Lula começa a compreender que os grupos de pressões, o interno da coligação da qual o elegeu, ou da frente ampla antibolsonarista, já está começando a cobrar o preço, tá entendendo? Luiz Cláudio, virando aqui a página e puxando aqui para a nossa aldeia, para o Ceará, estamos agora gravando esse programa no mês de julho, no recesso parlamentar da Assembleia, portanto estamos com 6 meses, né, redondos aí do governo Eumano de Freitas. O que você destacaria no que vai bem, no que não vai, os percalços? Ele não é o continuismo do Camilo Santana, não. Por quê? É um outro modelo administrativo. Outro modelo administrativo. Primeiro, ele não é um cara que está interessado em ampliar a base dele. Isso e assim transformando. Porque quando você traz um aliado, você traz o grupo político dele. Esse grupo político tem que ser alojado dentro da máquina administrativa do governo do Estado. Ele não está fazendo isso. E a criação dessas secretarias não é para isso? Não. Porque é o seguinte... As que criou e as que... O telespectador, às vezes, a palavra, as frases, quando são construídas, elas têm um significado. Por exemplo, quando uma parte da imprensa, dos setores da indústria, começam a criticar essa construção de várias secretarias do governo do Estado, tá entendendo? É uma pós-verdade. Não é uma fake news, é uma pós-verdade. Existe uma verdade ali, que ele está criando aquelas secretarias, mas existe também um interesse de baralhar ali a discussão. Na realidade, ele desmembra um órgão que já tem e dá um outro caráter. A estrutura já estava montada, já fazia parte. Por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico teve, por exemplo, desmembramento de uma parte dela que era ligada à questão do trabalho, que virou Secretaria do Trabalho. Então, estou só aqui explicando que, na realidade, ele não está criando novas autarquias, não. Elas já existiam, só que está dando um outro status para a mesma. A questão da discussão sobre os direitos dos animais é muito importante. Por quê? Ele está treinado. Você pega um deputado federal que em 2018 foi uma grande surpresa, com a votação acima de 200 mil, que foi o Célio Studat, na época do Partido Verde, ele reproduz essa votação em 2022, sendo um dos deputados federais mais bem votados. Ou seja, consolidou a liderança dele, né? Consolidou. Por quê? Porque o cara que se preocupa com os direitos dos animais, por exemplo, a sua filha, a Jamile, cara, a Jamile é louca por aqueles gatos. A minha esposa, eu não tenho filho, mas minha esposa cuida do gato dela e do cachorro lá de casa como se fossem literalmente membros da família. Então, estou lhe dizendo dentro ali, né? É um espaço privado. Mas esse espaço privado, quando chega na hora de votar, ele se manifesta. O Eumano captou isso. É um gatilho emocional ali, né? E outro detalhe, o Eumano traz o Célio Studat, que o Célio Studat, como tem muito voto na classe média tradicional fortalezense, e principalmente o setor mais progressista e liberal, tá entendendo? Mas não adepta do Partido dos Trabalhadores, é outro detalhe também muito importante,
ele já traz o Célio Stutt pensando num pré-candidato ideal para ser vice-prefeito, uma chapa liderada pelo Partido dos Trabalhadores. Então é um movimento com duplo significado Ou triplo, lá na frente, né? Ou triplo. Um, para atender as demandas da sociedade que necessitam. Segundo, para atrair um político pessoal. Sim. Ele não está atraindo o PSD de Domingos Filho. Por exemplo, ele conversa com Domingos Neto, deputado federal, ele conversa com o presidente da FEComércio, Luiz Gastão, que é deputado federal. Sim. Mas com o Célio Stutt, ele não só acena, como diz, tu vai ser o meu parceiro. Entendi. Então, nesse movimento que setores da imprensa não compreenderam, ele já estava dando a entender que o PT teria uma candidatura própria. Aí vem o questionamento de alguns telespectadores. E o Cid Gomes? Na minha avaliação, o senador Cid Gomes fez uma série de movimentos à regalia, tanto de Camilo Santana como do Eumano de Freitas. Arregimentou ali uma parte da bancada estadual do PDT e federal, tá entendendo? Fez uma discussão a nível nacional, na qual a minha teoria da consultoria LCFB era que o André Figueiredo não cairia. Eu escrevi até sobre isso. Aqui estou vindo a público dizer que eu errei nesse aspecto. Por quê? Porque eu desconsiderei a capacidade do Carlos Lupe de tentar amarrar o senador Cid Gomes. Olhando mais para frente lá. Porque que foi que o Carlos Lupe fez? Quer dizer que uma parte do seu grupo já foi para o Podemos e você poderá se deslocar para o Podemos futuramente, você vai se tornar presidente do partido, vai fazer as tratativas aí que você acha interessante, que é levar o PDT para próximo do PT, até trabalhar uma candidatura a prefeito conjunto, em detrimento do ex-prefeito Roberto Cláudio, do atual prefeito de Fortaleza, que é do PDT. Olha, preste atenção. Só o que está acontecendo? De uma hora para outra, o Eumano muito sabiamente disse que não precisa do PDT e nem tem Diz que não vê nenhuma perspectiva chapa. De uma chapa construída nesses dois. Camilo Santana e José Nobre Guimarães, líder do governo federal na Câmara, correm e fazem o seguinte: temos que sufocar, na verdade temos que sufocar a pré-candidatura de Luziane Lins no Diretório Municipal de Fortaleza, já discutindo que vamos trazer nomes que estão fora do PT que poderão ser candidatos. Ou seja, limpar a lista para poder se abrir a novas possibilidades, com a possibilidade de trazer o PDT, ou isso continua remoto? Não, a ideia, com o passar dos últimos 10 dias, foram discussões, o Guimarães que começou com isso, trazer o Evandro Leitão. Isso. Camilo reforçou, tá entendendo? A entrevista do governador no Povo e no Diário também reforçou que a candidatura própria, que pode ser um nome não oriundo dos quadros do PDT. Ele estava se referindo ao Evandro, claro, né? Ou não? Sim. Eu escrevi um texto que saiu no blog da Eliomar, que eu falei sobre a questão da fritura, né, política eleitoral de Luziane Lins. Na minha avaliação, o que está acontecendo? O nome do Evandro Leitão está posto. Os deputados do PT, que tem uma ligação umbilical com a mesa diretora na figura do Evandro, poxa, eles têm o interesse de trazer o Evandro. Certo. Para a gente concluir esse bloco, o PT não tem essa tradição, não tem esse histórico, Luiz Cláudio, de alguém entrar no partido já marcado para concorrer, principalmente em se tratando de uma disputa relevante como é a de Fortaleza. Nesses termos, o Evandro teria chance de ser o candidato? Eu vou falar rapidamente para a gente ir depois para o terceiro bloco. Camilo era do PT, mas trabalhava num condomínio político administrativo amplo. Eumano é PT. PT está no poder estadual. E isso vai influenciar na questão municipal. Entendi. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco, portanto, o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui o programa Política de hoje recebe Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, um dos mais experientes consultores e analistas do estado do Ceará, que também é um inquieto na internet, nas redes sociais, no blog. Como é que faz alguém que quiser ir? Não tem perigo. Quando você chega no Google, você coloca Luiz Cláudio Ferreira Barbosa com Z. Luiz, né? Luiz, com Z. Sai todos os meus dados e todas as minhas redes sociais. Também tem, se você for na internet, colocar consultoria LCFB. Que são as iniciais do meu nome, que também sai os meus dados, tudo direitinho. As redes sociais hoje se tornaram a grande praça, né? Pública, né, Erivaldo? Por exemplo, eu e você que damos a cara a bater, porque a partir do momento que você escreve diariamente, e eu pelo menos escrevo 2 ou 3 textos semanais, a gente se expõe. Para o bem e para o mal. Né? Para o bem e para o mal. E é interessante isso. Quando você acerta, você tem os benefícios. Quando você erra, também vem as críticas que você também tem que receber com humildade. Está entendendo? Mas o mais importante é se expor como alguém que tem interesse de mostrar que a política é bem mais do que as pessoas imaginam ser. Em que sentido? São seres humanos que estão ali, que têm seus interesses, e esses interesses se convergem ou se divergem. Essa questão agora do Partido dos Trabalhadores, na qual no final do segundo bloco você me questionou, houve mudança no modelo operacional? Houve, desde a eleição presidencial de Lula em 2022. O PT, a nível nacional, tem um grupo de trabalho eleitoral. Rio de Janeiro, vão apoiar o atual prefeito. Em São Paulo, poderão apoiar o Boulos. Belo Horizonte, tudo indica que vão continuar apoiando o PSD em Belo Horizonte. Fernando Pimentel não tem... Não, muito difícil, muito difícil. O grupo de trabalho eleitoral, a nível nacional do PT, tem um problema. Eles sabem que não tiram Salvador do grupo da Semineto. E, por enquanto, eles não têm condições de brigar com o PSB em Recife. Qual é o outro grande capital que sobra? Fortaleza, né? Ou seja, nisso, só um momento, o Partido dos Trabalhadores é muito bom porque ele visualiza o mapa do poder nacional. Isso é um dos poucos partidos que faz, né? Telespectador, vamos só repetir. O grupo de trabalho eleitoral do Partido dos Trabalhadores já trabalha com a perspectiva de não lançar muitos candidatos a prefeitos, vai trabalhar muito mais para, nos grandes municípios, acima de 500 mil eleitores, trabalhar em coligações, apoiar aliados. Só que, fora Porto Alegre, que eles também vão lançar uma candidatura competitiva, porque o candidato do PT ao governo do Estado quase ia para o segundo turno com Onyx Lorenzoni, no lugar do Eduardo Leite. Exatamente. Foi por pouco. Foi. Então, Porto Alegre, da região sul e sudeste, é a única que eu acho que eles vão ter uma visão mais pragmática de uma candidatura própria. No Nordeste, é aqui. É Fortaleza. Porque Recife já é um outro cenário que não tem... Eles não vão brigar com o filho do Eduardo Campos. Nesse momento, não tem condições. E não vão brigar com o PSB nacional. Então, e Salvador, mesmo o prefeito ou a ACM Neto sendo candidato, é muito difícil eles tomarem o município de Salvador. Entendi. Você diria então que Fortaleza não é só a joia da coroa para o PT do Ceará. Está aí como o principal investimento de toda a região Nordeste. Nordeste é. E a hegemonia do PT no estado do Ceará. Entendi. O PT dominaria as duas máquinas, três máquinas, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Eu coloquei numa coluna aí, nos últimos dias, falando do hegemonismo do PT. Até um leitor, jornalista também, até colocou ali, porque o hegemonismo, né, é meio depreciativo, vamos falar de hegemonia, mas enfim, tirando essa questão aí
de sufixo da palavra à parte, o ambiente, o cenário, o mercado político cearense está feito a permitir que o PT chegue também à Prefeitura de Fortaleza, já estando no governo do Estado e no governo federal, Luiz Cláudio? A sua pergunta é muito interessante. O colapso do cirismo, que eu chamo do cirismo-robertismo. Sim. Total. Total. Sobrou muito pouca coisa. Do outro lado, você tem uma oposição liderada pelo capitão Wagner e o prefeito de Maracanaú, o Roberto Pessoa, que se aproximaram do governo federal, que é petista, e mantém uma boa relação aqui com o governo estadual. Firmo Camussa que o diga, né? Firmo Camussa e entre outras lideranças, Moisés Rodrigues, está entendendo? Fernanda Pessoa. No PL você tem o Yuri Paredão, você tem o Júnior Mano, você tem o Joaquim Noronha, que se dão muito bem com o governador Eumano de Freitas. Então, o que acontece? Para ocupar esse espaço, quem está se direcionando lá? André Fernandes pelo PL e o senador Eduardo Girão, que adotou um discurso mais agressivo, vindo do Novo. Então, automaticamente, ele é o que poderemos dizer hoje essas duas principais lideranças antipetistas. Sendo que o André Fernandes, ele tem um viés mais também antilulista, coisa que o Eduardo Girão nem tanto, porque o Novo ele combate muito mais a política econômica do atual governo federal do que a figura pessoal. Ele é mais cirúrgico ali, né? É mais cirúrgico, mais cirúrgico. Do outro lado, você tem um Eumano que precisa, de alguma maneira, equilibrar as forças internas. Ele não pode romper com o Camilo Santana. Mas isso não quer dizer que ele tem que aceitar os interesses do grupo do Cid Gomes. Olha só, vamos com calma. Nas eleições municipais, eu acredito que Camilo e Eumano nos municípios vão andar mais próximos. Já Eumano e Cid, nem tanto, vão estar mais distantes nas eleições para prefeitos. Já Camilo e Cid vão estar próximos, mas não grudados. Por quê? Porque há regiões onde os grupos camilistas e cidistas se degradeiam e não se unificam. E as terceiras forças, ou a força que vai decidir é o pessoal do Eumano de Freitas, é o grupo do Eumano de Freitas. Porque o Eumano de Freitas, telespectador, não se admire. Apesar de ele ter sido eleito, puxado pelo Lula e pelo Camilo Santana, quando ele se senta ali e pega aquela caneta, ele forma um grupo político dele. História do Ceará que representou muito bem isso foi César Carlos, que foi um cearense trazido de Pernambuco para se tornar governador do estado do Ceará nos anos 70, para tentar equilibrar ali a animosidade que havia entre o grupo de Vigílio e Adalto Bezerra. Esse cenário agora começa a se repetir. Entendi. Então, esse novo condomínio administrativo do estado do Ceará está se reformulando. Camilo Santana, na minha avaliação, sendo bem objetivo para você, ele vai colocar a ex-governadora Isolda Sela no jogo municipal de Fortaleza. Pelo menos oferecer como opção, né? Eu vou lhe dizer por 3 motivos. Primeiro, o recall da Isolda Sela. Segundo motivo, a Isolda Sela unifica o PT de Fortaleza. Mesmo com a Luiziane também. Porque ela tem um DNA petista. Ela tem uma história petista. A Isolda tem. Mesmo ela não tendo participado, tendo sido vice-governadora pelo PROS e depois pelo PDT, ela tem. A Luiziane através do VVU. aceita essa tese? Aí eu vou terminar. A terceira tese. Você rifa uma mulher, Luiziane Lins, mas coloca outra. Meu compensa ali, né? Compensa. E o que acontece? Camilo sabe que na hora que colocar a Isolda Sela do lado dele, como minha candidata, estou nem falando em Eumano, Fortaleza, o telespectador capta. Entendi. Unifica aquele pensamento. Eles trabalharam junto, ela já demonstrou que é uma boa administradora e tal. O que acontece? A figura do presidente da Assembleia, só entre nós, ele tem um tempo contra ele. Primeiro,
ele tem um problema muito sério. A força dele vai até o dia 31 de dezembro de 2024, o Evandro Leitão. Você fala do mandato de presidente. Do mandato de presidente. Uhum. Segundo, a saída dele do PT, que não vai ser do PDT, que não vai ser fácil. Ele vai ter que ter uma carta de anuência, tá entendendo? Eu não sei até que ponto também o CID vai ser dessa carta de anuência ou a direção nacional. Entendi. 2 pontos. Terceiro ponto, a base, o discurso do Evandro Leitão, nada a ver com o discurso da militância petista. Eu não estou falando do governo estadual e nem do Camilo, não. Estou falando da militância petista. E nós não sabemos se ele colando no Camilo e no Elmano, ele vai ter essa projeção que mais facilmente teria Isolda Sela. Por isso que eu estou dizendo que, na minha avaliação, apesar de toda essa tentativa agora de demonstrar que o Evandro já seria um pré-candidato petista, eu acho que o Evandro está muito mais sendo usado internamente por Partido dos Trabalhadores para, literalmente, sufocar a candidatura da Luziane Lins. Mas eu acredito que a saída para não deixar fissuras no PT, eu acho que é a Isolda Sela. Entendi. Agora, os nomes citados, inclusive, nos últimos dias, pelo Elmano, etc., não colocam Isolda na lista. Por exemplo, ele cita a própria Luziane, o Guilherme Larissa Landim, Gaspar. Larissa Gaspar e o Arthur Bruno, para a surpresa de alguns, né? Natural. Nomes que... Até para preservar, não está sendo citado agora, a Isolda? É um pouco isso? Não, porque a Isolda tem uma vantagem muito grande, porque a Isolda seria aquela que apaziguaria. Tá entendendo? E o silêncio dela é um silêncio estratégico, dela, do Viveu Arruda e do grupo. O PDT do prefeito Sarto, do Roberto Cláudio e do Ciro, em que prateleira fica aí nessa estante que você montou, Luiz Cláudio? Erivaldo, eu vou lhe dizer uma coisa, na minha avaliação, o José Sarto é candidato à reeleição, ficou muito claro. Tá entendendo? Ele vem trabalhando, ele vem... Porque tem o controle do partido. Não, aqui, ele tem demonstrado a vontade pessoal de ser candidato. Mudou muito a equipe de comunicação, ele está tentando... Você percebeu melhoras? Não? Eu percebi melhoras. Agora, o que acontece? Tem o controle da Câmara. Ele tem controle da Câmara Municipal de Fortaleza. O atual presidente, Ardel Rolim, ele é um aliado mesmo do prefeito José Sarto. Na Assembleia tem boas vozes, né? Tem algumas, tem um subgrupo dele lá, muito bem representado, Cláudio Pinho, Queiroz Filho e Antônio Henrique. Na minha avaliação, aqui bem profunda, ele não fica no PDT. Acho que a coisa lá já ficou tão bagunçada que ele mesmo já chegou à conclusão. Tanto que ele tem acompanhado o Elcio Batista em todos os eventos de reestruturação do PSDB, em Fortaleza, no estado do Ceará. Sabe? Eu já tenho dito nos programas anteriores que ele iria para o PSDB. Tá entendendo? Então não lhe surpreenderá se ele... O que eu acho que poderia acontecer, um fator novo agora que poderia acontecer, na minha avaliação, era o Roberto Cláudio, que na minha visão não tem mais também outras condições de permanecer dentro do PDT. No lugar de ele ir para o PSDB, ele iria para a Federação Partidária PSDB e Cidadania e ficaria no Cidadania. Entendi. E lançaria a esposa dele, a Carol Bezerra, como candidato a vice-prefeita na chapa de José Sarto. Eu acho que seria, na minha avaliação, o único caminho para que ele não só se mantesse vivo, como um pouco do legado dele ainda tivesse presente na eleição de 2024. Então, para confirmar, a sua aposta agora nesse programa, que está sendo gravado, seria o Sarto ir para o PSDB e Roberto Cláudio ir para o Cidadania e ambos disputarem, o Sarto disputando a reeleição. Só que na chapa dele, na vice, iria Carol Bezerra. Esposa, ser a esposa do Roberto Cláudio. Seria a chapa, seria José Sarto e Carol Bezerra. Entendi. A Carol Bezerra representando ainda o espólio administrativo de Roberto Cláudio. Eu acho que é a saída ideal para ambos. Por aí, né? Para ambos. Porque eu vou lhe dizer uma coisa,
essa atmosfera de incerteza, de intranquilidade dentro do PDT, ela não vai se apaziguar. No caso, o Elcio abdicaria da condição de vice? Sem dúvida, sem dúvida. Querendo ou não em detrimento da figura do Elcio. Mas o Elcio sabe que a figura da Carol Bezerra tem uma representação, agrega mais, uma representação política por ser esposa do Roberto Cláudio e foi uma primeira-dama de Fortaleza atuante. Até para se contrapor a uma possível candidatura da Isolda ali, uma representação feminina também? Isso eu não tinha pensado. Lhe agradeço muito você ter feito essa pequena observação, né? Não, pequena, pode ser observação, não. Mas essa conjuntura que não me passava pela mente. Eu não tinha parado para pensar nisso. Vamos deixar estes outros pontos, né, para as nossas próximas conversas, Luiz Cláudio. Por hora, gostaria de lhe agradecer, em nome aqui da TV Otimista, do programa Política. É sempre bacana tê-lo aqui conosco no programa para a gente trocar umas ideias. As suas rápidas despedidas, por favor. Erivaldo Carvalho, eu acho que a minha vida profissional teve alguns momentos marcantes. Eu tive programa na TV Fortaleza, tive programa na TV Assembleia. O meu início foi na TV União, como comentarista político. Mas a maneira como você me traz aqui, e nesse momento de mais maturidade que eu estou, eu gosto de dizer que, se não fosse por você, eu acho que o nome Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, televisivamente, não estaria em pauta. Isso eu quero lhe agradecer muito por isso. Assim como você sabe que o nosso amigo jornalista Eliomar de Lima é o cara que literalmente consegue manter o meu nome nas páginas jornalísticas da política cearense. Então, quero dizer que sou muito grato a você e lhe tenho literalmente como um irmão. Muito obrigado. Eu agradeço em nome aqui de todo o Grupo Otimista de Comunicação. Até a próxima. Muito obrigado. Parabéns pela jornada. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.